Você está no Fala NG Podcast, aquela prosa de valor. Olá, meu amigo, minha amiga de Nova Granada e região. Estamos aqui, dessa vez o meu co-host Vitor Camilo está na área. E olha, a gente está aqui com medo porque é alguém que entende de leis, né, Vitor? É alguém que entende de processo jurídico e, mais que tudo, é alguém que pode, né, facilitar o processo aí para a galera que busca aí acessar a Previdência. Enfim, é alguém que a gente convidou meio que de última hora, né? Falha nossa, né, Vitor? Pois é. Falha nossa. Mas nós estamos aqui com a Pamela, doutora Pamela. Depois eu preciso até entender, né, qual a forma adequada de me dirigir a ela. Vai ser a primeira pergunta, inclusive, mas antes de qualquer coisa, eu queria que a Pamela se apresentasse. Antes da Pamela se apresentar, eu vou pedir para o meu amigo Vitor Camilo dar um oi para a galera. O Vitor que rodou aí por São Paulo na semana passada. O Vitor é assim, é um cara que o mundo, né, está se tornando pequeno para o Vitor. Ele está dando palestra aí nas multinacionais, nas empresas de beleza, né? A Matrix do Vitor está em plena expansão. Fala aí, Vitão, como é que foi São Paulo? Por onde você andou? Como é que foi a experiência lá com a galera do nicho aí da beleza, não é isso? Isso, é isso mesmo. Conta pra galera, mano, tá todo mundo curioso. Dizer que, olha, primeiramente eu fiquei com saudade, eu senti falta, viu? Velho, a gente Porque de você. querendo ou não, cria-se um hábito, né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente faz repetitivamente em um determinado horário, em uma determinada coisa, cria-se nada mais do que uma rotina e um hábito na nossa vida. Então eu tava lá terça-feira ó, com o coração na mão, mas foi por um motivo muito bom também. A gente esteve lá, estivemos palestrando para profissionais da beleza. Inclusive quero mandar um abraço para toda a equipe aí, Cosméticos, todo mundo ali que esteve juntinhos. Foi um momento de muito aprendizado, muito network, foi muito bacana, Thiago. Como chama lá a empresa? Muito bacana. EAE Cosméticos. EAE. Isso. EAE Cosméticos. Ó, Isso a galera aí. do EAE Cosméticos. Tamo aí, ó, produto de barba, né? Quem tá ficando com a barba branca, o que vocês tiverem aí, vamos. Tem tanto linha masculino quanto linha feminina. Vamos que vamos. Da hora. Muito bom, Vitor, seja bem-vindo de volta. E agora vamos para nossa convidada. Eu gostaria que a Pamela se apresentasse, falasse um pouquinho dela, se ela é nascida e criada em Nova Granada. A gente sempre tem essa dúvida, né, Vitor? Sim. Se a pessoa é prata da casa ou se veio de outros lugares. Então, Pamela, fala um pouquinho sobre você, a sua história, família. Fica à vontade, desde já. Muito obrigado por aceitar o convite, hein? Olá, senhores. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui na presença de vocês. Fiquei muito feliz com o convite, então muito obrigada. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Pamela Cristiano. Eu moro em Nova Granada já há mais de 15 anos. Uhum. Eu não nasci em Nova Granada, mas a minha família inteira é de Nova Granada. Então, o sobrenome Cristiano. Muita gente confunde, acha que Cristiano é segundo nome. É Pamela Cristiana. Não, é Pamela Cristiano, que é o pessoal dos Carrim, muito conhecido aqui na cidade. A família Carrim. Do mercado? Do mercado. O pessoal que teve mercado há muitos anos atrás. Então... Do mercado era Adão, não era? Era o Adão. Lá na Vila Bandeirante. Isso, porque eu sou nascido e criado até meus 10, 11 anos lá na Vila, no Jardim Bandeirantes, né? Isso. E a gente ia lá fazer compra no seu Adão Carrinho. Isso. Que legal. Ele é irmão do meu avô. Que bacana. Então é uma família bem extensa, bem grande. Mas eu não nasci aqui. Eu nasci em Olímpia. Depois meus pais se mudaram para Araçatuba. Nós moramos lá um tempo. Depois mudamos para o Mato Grosso. E aí, aos 12, 13 anos, nós voltamos para Nova Granada e até então. Saí depois para estudar, fui estudar fora, fazer faculdade, fiquei 10 anos fora e depois retornei e aqui estou. Que legal, 10 anos morando fora. 10 anos morando fora. E antes de saber qual foi a faculdade, pelo que eu entendi, não foi apenas uma, como que foi estar longe da cidade hospitaleira nesses 10 anos? Tudo tem um lado bom e o lado negativo, né? Pra tudo na vida. O lado bom, a gente conhece outras realidades, outras pessoas, outras histórias.
se abre para novas oportunidades. Foi uma fase maravilhosa da minha vida. Eu tinha 16 anos e fui para fazer faculdade sozinha, em outro estado, com outras pessoas. É um mundo vasto. Uhum. E ao mesmo tempo tem um lado ruim, porque sente aquele vazio de ser forasteiro. Eu acho que essa é a palavra. Uhum. Então eu sentia falta, né, da família, de ter aquela segurança da família, de estar em certos momentos com a família. Então havia sábados que eu estava estudando, estava em aula, não podia estar aqui, não podia vir, ou trabalhando lá. Então você perde, né, um tempo da sua vida que você poderia ter passado mais com seus avós, com os primos, Uhum. que você tá se dedicando para outra coisa. Então É. esse é o lado ruim de não estar na sua cidade natal, com as suas famílias, com os seus Próximo aos amigos amigos. de infância, vovô, vovó, tios e tal. Eu vivi isso aí Comidinha também. da mamãe, é uma Nossa, delícia, meu né? Deus. Quem mora fora sabe, quando chega em casa, a Hum. primeira coisa que quer é a comidinha da mãe, da avó. Você tá doido. Comendo marmita, né? Ou então Nossa. pior, ou pior, você mesmo fazendo a sua própria comida, né? Miojo. Eu morei em São Paulo, era salsicha, porque o orçamento era baixíssimo, né? Macarrão. Salsicha, miojo e aquele steak de frango, sabe? Aquele negócio. Sei. Hoje eu vejo aquilo no Nossa. mercado, me dá até um arrepio. Mas era o que tinha, cara. O steak de frango era 50 centavos no mercado lá na República, lá perto do Mackenzie, em São Paulo. Mas enfim, é uma época que, né, não pretendo revivê-la nunca mais, né? Mas, legal. Vitor, você já ficou tempo fora de Granada? Anos assim, tipo, morando fora, estudando, alguma coisa assim? Olha, quando eu mudei pra cá, depois disso não. É. Eu mudei pra cá já jovenzinho, né? Por volta dos 11 anos de idade. Depois disso, de ficar longos períodos assim, não. Minhas faculdades foram todas aqui próximo, né? Em Rio Preto mesmo, Rio então... Pretão, né? Não, Cara, o bacana aqui não que precisei. Nova Granada, Pamela, a gente tem a vida pacata do interior, né? Eu até conversei hoje lá no escritório, né? Passei algumas horinhas lá hoje conversando com o Dr. Walter. E aí a gente tem a vida pacata do interior, ou seja, eu não saio de casa e falo, nossa, deixa eu correr porque vai que o trânsito tá congestionado Sim. lá na Marginal. Não tem isso, cara. Vou Né? demorar 20 minutos pra 5 chegar minutos no eu tô na mercado. escola, eu levo meu filho, eu busco ele, em 3 minutinhos eu tô na farmácia, tranquilo. E por outro lado, nós temos aqui a 30 km uma baita de uma cidade que tem tudo Sim. que você quer, né? Que foge do eixo cidade interiorana, vida pacata. Você tem cinema, você tem shopping, você tem restaurantes de todo canto, você tem lojas, você tem tudo em Rio Uma Preto, cidade cara. satélite, Rio né? Preto é daqui da região. impressionante. Qualquer tipo de lazer você encontra, né? Eu É, quero né? um show, você tem. Eu quero um teatro. Cara, você Rio Preto tem. entrou na Tudo. rota dos shows de rock internacional. Que loucura. Entrou. A minha cunhada tava me dizendo que tem um show agora, não sei se é esse ano ou no próximo, acho que é Imagine Dragons. Imagine Dragons. Não é um outro cantor que ela gosta, ela não lembra agora. É um nome composto também, a Tarsila. Imagine Dragons. Ed Sheeran. Ah, não vou lembrar. Eu sei que é um desses bambambãs aí. Ela falou, não vai ter, e ela e a amiga acho que já até compraram ingresso pra ir, uma amiga dela de infância e tal. Eu falei, cara, Rio Preto, né? 30 minutinhos aqui, o show, o último ali foi o AC/DC? Não, Guns N' Não. Roses. Guns N' Roses. Cara, que loucura, né? Pô. A cidade do interior, Quem diria, hein? Somos 6 horas de São Paulo. Axl Rose cantando em São José do Rio Preto. Que doideira. Então a gente tá muito bem localizado, né? Exatamente. Muito bem localizado. Mas vamos ao que interessa. Pamela, me conta como que é essa questão aí dos advogados, eles se ofendem quando são tratados pelo primeiro nome, ou, né, num ambiente mais informal tá tudo bem, agora se for uma conversa de trabalho, o advogado faz questão de que tem ali o DR na frente, doutor. Pode ser sincera, ninguém vai te julgar, tá? Bom, ninguém aqui na bancada, né? Nos comentários eu já não sei. Aí eu Exatamente. Eu já não sei, né? Polêmicas. É uma pergunta polêmica. Vamos lá. Eu acho que no fundo mesmo, eu acho que a classe se ofende. Se ofende, né? Se ofende. Daquela cutucadinha no ego. Dá uma cutucadinha. Principalmente se for uma conversa de trabalho, que tem todo aquele formalismo que o direito exige. Uhum. Vai, ofende. Mas vamos falar de mim, Pamela? Perfeito. Não. Tranquilo? Não, tranquilo. Não fere o meu ego. O meu público, né, é um pessoal, assim, terceira idade, a maioria. Eu trabalho com previdência, aposentadoria. Então, a maioria trata por respeito. Claro. Vejo que é um carinho, é um respeito.
Mas aqueles que se desapegam disso, de verdade. Às vezes cria uma intimidade contigo ali, Pamela e tal. Porque a gente tá lidando ali com problemas reais, né? Pessoas que estão com algum tipo de problema de saúde, que estão precisando do benefício, precisa de um BPC Loas urgente porque não tem outro meio de sobrevivência. Uhum, Então você se envolve um pouco, claro. você pega uma intimidade. E aí, a maioria deles são muito mais velhos. Então, às vezes, eles me chamam até às vezes de senhora. Eu falo, não, pelo amor de Deus, senhora não. Entendeu? Aí fica no doutor. E no final, já a gente tá lá 4, 5 meses trabalhando por um benefício que já se torna Pamela. E tá tudo bem. E aí o senhorzinho, a senhorzinha te traz aquele docinho caseiro que fez de abóbora e tal. Sensacional. Né, Vitor? Eu brinco às vezes lá nos stories, quem me acompanha às vezes vê, ó, honorários no interior é diferente, gente. Isso aqui é ovo caipira, é queijo, é frango, Né? é mel. Eu colhi uma de abóbora. Me lembrei de você, doutora. É sensacional. Que então, legal. assim, faz Aí, parte, são eu são acho. questões que já na capital não vai ter essa proximidade emocional de falar, ó, Sim. trouxe meia dúzia de ovo caipira lá do sítio pra senhora. Né, pessoal? Exatamente. Que Aqui legal. no caso, como nós estamos entre amigos, vamos, né, no informal. Maravilha, então. Então, doutora Pamela, a partir de agora, se torna pra nós aqui, Vitor, Pamela. Pamela. Depois que você for lá ver a questão do dedo que você perdeu, que você quer aposentar, Ixi. doutora Pamela. Tá? Mas, Pamela, pelo que eu entendi, você estava conversando aqui com a gente nos bastidores e direito não é a sua primeira formação acadêmica, né? verdade. Você embarcou aí numa área muito legal, que tem tudo a ver com isso aqui, comunicação, tudo a ver. Porém, portanto, todavia, entretanto, passou aí os desafios da profissão. Fala um pouquinho, então, da sua formação profissional, onde foi, como foi, por que escolheu, né, em primeiro lugar, essa formação que foi desafiadora e depois como você fez a transição para o direito. Conta pra gente. A minha primeira formação é jornalismo. Eu me formei pela UMG, a Universidade Estadual de Minas, a UENG, que fica aqui em Frutal. E eu ingressei na faculdade, eu tinha recém 16 para 17 anos, então foi bem novinha. E de fato, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, assim, muito fácil de me comunicar. Então, eu tinha essa vontade de desenvolver isso e de atuar em algo, tanto no rádio ou como na TV. Era o foco na época, né? Uhum. E aí foi todo aquele processo, né? Vestibular, enfim, passei, me mudei, fiz a faculdade, trabalhei na área, trabalhei nas rádios lá em Frutal, trabalhei em jornais. E, por fim, por último, eu fui pra televisão. Eu fiquei um tempo na TV Integração, que é a filial da Globo de Minas, que fica lá em Uberaba. Eu fiquei quase um ano e pouco lá. E aí veio aquela crise de 2015, 2016, não sei se vocês lembram. E eu fui demitida, minha equipe também foi demitida. E aí eu comecei a me desesperar porque afetou bastante essa área da comunicação. E eu não conseguia oportunidades em outras áreas, em outras emissoras. E o meu foco naquela época era, de fato, trabalhar com TV. Uhum. Então, tinha um caminho, né? Produtora, repórter de rua, repórter de rede e tal. E aí, quando eu vi que não teria jeito mesmo, eu tinha duas opções. Ou me mudar para São Paulo e encarar aquela loucura de São Paulo. Outro universo. Outro universo, outro estilo de vida. Ou descobrir outros talentos e ter coragem para a transição de carreira. Eu ainda insisti um pouco no jornalismo. Eu ainda fui para São Paulo, fiz uma especialização de redes sociais na Belas Artes. Voltei, era o boom assim do Instagram. Voltei tentando vender isso, né, de que o Instagram seria essa potência que é hoje, esse mercado, essa vitrine, mas ainda era muito recente, estava começando, né, a rede social. E as pessoas, as empresas, não acreditavam ainda nisso. Então, era muito difícil a gente conseguir vender isso. As agências também estavam começando. Eu falei, bom, do limão uma limonada. O que eu sei? O que eu gosto além de me comunicar? E o que dá para fazer além disso, né? E com isso? Eu me comunico bem, eu tenho esse senso de justiça. Eu acho que eu vou pro lado do direito. Eu acho que eu vou gostar. Uhum. E aí eu prestei vestibular novamente para estadual,
passei de novo no vestibular, passei em terceiro lugar em Direito na UENG. Poxa vida, Comecei... Direito, hein? 2 vezes, hein, Vitor? 2 vezes. Jornalismo e direito. Graças a Deus. Comecei o primeiro ano lá de Direito e aí eu senti essa necessidade de voltar, de sair de Minas e vir para São Paulo de novo, porque eu também sempre acreditei na potência de São José do Rio Preto. Eu achava uma cidade, acho ainda, na verdade, né? Sensacional, assim. E com muitas oportunidades. E a minha cidade, Nova Granada, tem um fórum, tem mercado para isso, tem escritórios, tinha profissionais. Eu falei, então é uma oportunidade de eu fazer a transferência, ficar próxima da minha família, eu já estava 10 anos longe, e trabalhar aqui. E foi o que eu fiz, eu transferi, concluí o direito na Unirp, passei no exame de ordem depois, né? Porque sem o exame de ordem não tem como advogar. Nesse período, eu estagiei no fórum. Na época, trabalhava com o Dr. Gabriel, ou Dr. Fabiano, desculpa, Uhum. que era o atual juiz daqui. Estagiei no fórum. Ah, o Fabiano, desculpa interromper, eu tive uma vez uma conversa muito legal com ele sobre um projeto social que nós tínhamos, ele falando do foco da cidade com o público infanto-juvenil e tal, o Dr. Fabiano. Ele era natural de qual cidade mesmo? Eu não sei, mas ele tinha uma história, assim, maravilhosa de vida. Foi uma pessoa, né, que começou de baixo também, foi conseguindo estagiário e foi advogado até chegar ao cargo de juiz. Então, era assim, um juiz sensacional, muito humano, muito acolhedor. Então, me acolheu assim, de braços abertos ali na época do estágio. E aí, depois, quando acabou esse período de estágio no fórum, eu fui estagiar no escritório aqui em Granada e a profissional atuava com previdenciário. Uhum. E aí eu fiquei na função de fazer essa parte do administrativo, porque o previdenciário, o direito previdenciário, ele inicia no administrativo, né? Diretamente ali com o INSS. Tá. Depois, se indeferir, algo assim, aí você vai para o judiciário. Então eu ficava responsável de atender esses clientes, de analisar esses clientes e fazer os pedidos administrativamente. E aí eu falo que o previdenciário que me encontrou, porque até então eu não tinha, né? Eu nem imaginava qual área eu ia seguir, qual que era o meu propósito, assim, o que né, fazia o coração pulsar mesmo para falar, é essa área que eu quero. E aí eu fui vendo que eu gostava muito de estar com esse público, de defender esse direito, de buscar por isso e que eu sabia que ia ser ali. Que legal. E aí eu terminei esse estágio, passei na OAB, enfim. Aí iniciei a advocacia mesmo, focada no previdenciário, fui para as especializações, cursos e estudo, não tem como parar, assim, o INSS, o direito previdenciário, ele é constante, ele muda toda hora, né? Hoje de manhã tem uma norma do INSS, amanhã de manhã tem outra. Já é outra. Já muda totalmente. Já muda totalmente as regras do jogo. Se você não estiver acompanhando, se não estiver analisando o tempo todo, acompanhando essas mudanças, você fica para trás e mais do que isso, você prejudica o direito do seu cliente. Entendi. Então, às vezes por uma falta de atualização em alguma norma, alguma coisa, você perde ali a ação. Enfim, é uma área que demanda muito do profissional, né? Demanda muito. Todas as áreas hoje demandam, mas tudo que envolve leis no Brasil, a impressão que eu tenho, a impressão de um leigo, permita-me, a impressão de um leigo, Vitor, é que o Brasil vive hoje debaixo da jurisprudência na maior parte do direito. Não em cima de Constituição, de leis estabelecidas, mas de jurisprudência, ou seja, interpretação de leis que alguém do alto escalão do judiciário fez, principalmente nos escândalos políticos, que é o que fica mais em evidência no dia a dia, né? A gente, redes sociais e tal. Eu tenho essa impressão. Eu tenho uma tia, que é a Suelene, e um primo, que é o Gabriel, que são advogados, e o Gabriel, os dois, né? Mas o Gabriel se encontrou assim de uma forma, cara. Tá trabalhando em um escritório grande em Rio Preto, parece que abriu há pouco tempo lá. Mesmo, né? Mas o que o jornalismo contribuiu para o direito? Porque tendo em vista que você fez primeiro jornalismo e depois... Eu acho que tudo, assim, eu acho que ele veio como uma preparação. Primeiro porque eu acho que eu era muito nova, né? Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para lidar, inclusive, com os casos, com os processos, né? Porque até chegar no previdenciário, eu passei por outras fases, eu passei por outros tipos de casos, de áreas, direito de família, enfim, criminal.
Então, o jornalismo, principalmente o jornalismo que eu fiz em rádios, lá em Frutal, as rádios, elas são responsáveis por cobrir exatamente tudo que acontece na É cidade. mesmo? Tudo. Então, assim, eu fazia plantões de entrar às 7 horas da noite e sair às 7 horas da manhã. Então, tudo que Nossa. acontecia Caramba. durante esse período... Até hoje. Eu não sei como que Agora é é o hoje. fenômeno das redes sociais, né? Então, Eu não sei como que é hoje, mas na época a gente tinha escalas. Então, Que doideira. cada semana tinha uma repórter de rua que ficava. uhum, Então, eu tava a todo momento em contato com corpo de bombeiro, polícia, delegacia, porque a gente tinha que cobrir exatamente tudo. Uhum. Aconteceu um acidente, a gente tinha que estar lá cobrindo. uhum. Aconteceu um homicídio, a gente tinha que estar lá cobrindo. Então, tinha 3 telefones, o meu pessoal, o da rádio, um outro que era as fontes do corpo de bombeiro, da polícia. Então, assim, eu acho que essa preparação de ver esses fatos acontecerem, assim, real mesmo, de crime, Uhum. de tudo, me deu uma maturidade para analisar hoje os casos previdenciários, lidar com os clientes. E na parte técnica, influenciou totalmente, né? Na escrita, a gente desenvolve, né, as petições. Então, isso colaborou muito. A comunicação, o jornalismo né? é comunicação pura, Verdade. né? Como se comunicar, o que você quer se comunicar, que imagem, que mensagem você quer levar. Isso faz parte do direito também. Na escrita, mas faz. Uhum. Na audiência, faz. A gente está ali para mostrar o direito do cliente. Eu tenho que convencer alguém. Eu tenho que convencer o juiz que o que eu estou mostrando, com as provas que eu estou mostrando, garante o direito do meu cliente. Então, a comunicação, ela vem com um paralelo ali para o direito, né? Ela anda junto, Uhum. né? A gente fala de lei, mas a gente também fala de comunicação, de como agir, de como, né, se comunicar, interpretar, como escrever aquela petição para fazer com que o juiz entenda aquilo que eu estou explicando. Uhum. Então, eu acho que foi essencial, assim, para Que legal. a profissional que eu sou hoje. Então a soft skill, né? Comunicação escrita, comunicação verbal, foi assim determinante Foi. para a sua atuação como advogada. Vitor, você como psicólogo, comunicação também tem que estar afinada, né, Sim, cara? sem sombra de dúvidas. Claro que você tem mais uma escuta ativa do que propriamente, né? Só que imagina, né? Se você organiza uma ideia para um paciente seu e aí você vai comunicar, o negócio não flui, né? Exato. A pessoa entende tudo errado. Exato. Ou seja, seria um desastre, né? Vixe, é por isso que hoje em dia tem muitas pessoas, e isso eu sou prova viva, eu conheço muitas pessoas que são assim, ela tem uma teoria incrível, Uhum. teoricamente ela é muito boa, mas quando ela vai passar aquela teoria, ou ela vai fazer um atendimento, algo do tipo, ela não consegue passar aquilo, né? E isso não só dentro da psicologia, em diversas outras profissões, né? A gente vê profissionais com a teoria extremamente elevada, mas não conseguem ter uma comunicação para passar. É aquele professor chato, né? Que você sabe que ele tem um conhecimento lá em cima, mas nenhum aluno gosta dele por conta da comunicação dele não ser tão afiada. E detalhe, hoje, tudo que a gente fala, principalmente na rede social, você está vendendo. Então você vê vários profissionais de diversas áreas aí fazendo curso de oratória, fazendo curso de como se comunicar, fazendo curso de como vender o seu produto. E vender o produto nada mais é o quê? A comunicação está embutida nisso, Exato. né? Então eu acho que oratória, comunicação, enfim, são coisas e detalhes que todo profissional vai ter que ir em algum momento da tua profissão, da tua vida, da vida mesmo, né? Pra se relacionar com as pessoas. Precisa ter uma comunicação clara. Sim. No seu casamento, no seu relacionamento, com sua família, com tudo. Então, isso faz parte do ser humano, né? Então, a gente saber desenvolver isso da melhor forma possível, pra você ser clara naquilo que você tá passando, só vai te trazer vantagens. Então, assim, pra mim foi sensacional. Eu acho que talvez se eu tivesse pulado isso... Essa etapa, né? Essa etapa eu teria tido um pouco mais de dificuldade. Entendi. Né? Então, assim, hoje eu vejo como agregou, né? Assim, eu me sinto uma profissional completa hoje. Que legal. Nesse sentido, sim. E eu não sei como é que funciona lá, por isso a pergunta. Eu já participei, e aqui em Granada, já perdi as contas do júri popular, Vitor. Meu nome ficava lá no fórum, e o cara
A hora que aparecia o... Esqueci o nome dele lá, cara. Nossa, ele falou, Thiago, que bom que eu te achei. Eu falei, cara, você de novo não. Porque você tem que comparecer, né? A não ser que você justifique Exatamente. ausências, pode ser Sim. multado e tal. E eu fui várias vezes e umas 3 ou 4 saiu o meu nome no sorteio. E eu precisei ficar lá o dia inteiro, cara. Casos terríveis, assassino, Júri popular. assassinato, aquela... Júri Mano, casos de homicídio. então- bizarro. Uhum. Aí eu percebia, Pamela, os advogados fazendo lá sustentação oral. Aí eu acho muito legal, porque tudo que envolve comunicação, artes, eu acho massa. Pô, eu adoro, né? E aí eu me lembro que a última que eu fui, eu não vou me lembrar do nome do advogado, nem se lembrasse mencionaria, óbvio. Cara, o cara tava com a folhinha dele assim, ó, e aí fazendo a defesa lá do assassino. Putz. Aí ele tremia na frente do júri e do juiz, assim, a folhinha na mão dele, assim, ó. Eu falei, mano, o que será desse cara, né? Não me lembro qual foi o resultado final, não me lembro. Mas acontece também no direito previdenciário de ter que fazer essa sustentação oral ou não? Acontece, É? acontece. Sério? Sim. Porque o que acontece? O previdenciário, ele começa na esfera administrativa. Tá. Então, a pessoa chega no escritório, a gente analisa, escuta, né? A primeira parte desse atendimento é ouvir. Você precisa ouvir o cliente, a história dele, saber qual que é a tua dor, o que tá acontecendo. Uhum. E aí você vai analisar, né? Você analisa o direito dele, analisa provas, solicita documentos, e aí você começa a fazer a solicitação do benefício dele na esfera administrativa, lá no meu INSS. Tá. Você vai lidar com o INSS diretamente. Dali, você pode sofrer um indeferimento, que é o quê? O INSS falar, não, você não tem direito a esse benefício, Uhum. estou te negando. Você tem a opção, você tem não, né? O INSS pode te conceder o benefício, falar, ok, você conseguiu provar, você preenche todos os requisitos, está aqui o teu benefício previdenciário. Certo. E aí, quando você recebe uma negativa, você pode recorrer dessa negativa lá na esfera administrativa, entrar com recurso, ou você pode judicializar essa ação. E aí, quando você judicializa essa ação, a gente vai para a esfera judicial. E aí a gente vai discutir lá com o juiz, né, todo aquele passo a passo, aquele procedimento, né, de processo judicial. Petição, contestação, pode ter audiência e mesmo? pode chegar no caso de uma sustentação oral. Caraca. Ixi, Então, assim, bem às complexo. vezes Imagina? são casos que demoram aí 2 anos, É por 3 isso que tem que ter a anos comunicação, pra- né? Exatamente. Comunicação. Então, as pessoas ainda acham que quando sofre um indeferimento do INSS administrativamente, acabou. Não tem mais o que fazer. Perdi. Perdi. Uhum. E não é. O Sempre direito, que é uma via. o direito do cliente não morre ali, não morre no indeferimento. Claro, a gente tem que ver, né, qual são os caminhos. Estratégia, tem que ter estratégia. Quais os documentos que a gente usou, quais vamos usar, quais as testemunhas, o que a gente vai usar a favor. Mas não morre ali, você sempre pode judicializar, ter uma audiência, perícia judicial, ir para uma sustentação oral. Então, assim, a gente faz o quê? O possível, dentro daquilo que é possível, óbvio, Uhum. provar o direito daquele cliente. De todas as formas. E acontece, Pamela, uns casos assim, a pessoa chega e conta uma lorota, e aí você fala, cara, a pessoa quer aposentar, mas não tem o mínimo cabimento desse camarada ou dessa pessoa conseguir o que ele quer. Porque imagina, Vitor, malandro no Nossa. Brasil tem meia dúzia em cada esquina. Então, assim, Vocês estão rindo, mas acontece. Eu E não aí- consigo erguer o braço, passo em frente à academia, o cara tá lá, 100 quilos no supino aqui, não, ó. aqueles velhinhos que chegam, né, e tal, aí você vai no baile da terceira idade, lá passa lá perto, o cara tá no forró lá até 2 da madrugada. Então, assim, esse caso de você como advogada fala, peraí, velho, Não de dá. já dar esse toque pra pessoa, fala, não, peraí, você tá pedindo uma coisa que não é momento e tal. Acontece ou vocês, como profissional, tem que tocar o barco mesmo Não, sabendo? não. Eu não toco. Se a pessoa de fato não preenche os requisitos, não tem os requisitos, eu não toco. Eu sinto muito. Não O dá. senhor não tem direito, então eu não dou continuidade, eu não sigo. A gente Uhum. analisa tudo. O jeito que você tá falando o exemplo é aquele típico caso do Malandro. auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, que é Aham. o auxílio por incapacidade temporária. Tá. Que é o quê? A pessoa machucou, ficou doente e ficou um período aí que não pode trabalhar. Tá. Uhum. Aí ela quer pedir o auxílio-doença.
Eu tenho que comprovar essa incapacidade temporária dela, né? A gente tem que ter exames médicos, Vias os legais, laudos, né? vias legais. Ou senão a pessoa quer aposentar por incapacidade permanente. É aquela aposentadoria que a pessoa não consegue trabalhar mais. Mas eu tenho que comprovar essa incapacidade total e permanente. Então, vem todo laudos médicos, relatórios, laudos descritivos, qual é a CID desse paciente. Até isso a gente tem que entender. Vem um laudo meio médico, né? Se não tem, se a pessoa não preenche esses requisitos, não tem como solicitar. Então, assim, a gente analisa, analisa laudo, analisa exame. E quando não tem, infelizmente, tem que falar, olha, o caso do senhor não é um caso de aposentadoria por incapacidade permanente, por invalidez. Mas a fulana faz. Eu não faço. Entendi, é uma Pode questão cancelar. ética e moral do Tem. profissional, né? Tem Claro, gente até na clínica que chega assim e fala, ó, eu preciso de um laudo de depressão, eu preciso de um laudo de tem. ansiedade. Entendi. Aí você fala, olha, mas é o seguinte, a gente não tem como, assim, dar um laudo numa primeira sessão, a gente precisa fazer um acompanhamento, ver se realmente o teu caso é isso, mas sempre tão espertinho. Então a incapacitação psíquica também envolve isso aí? Sim, O da CIDS direita. da psicologia? Sim. Depressão, autismo, ansiedade. É mesmo, cara? Tem transtorno ansiedade? bipolar, Hoje são sim. caracterizadas como doenças, né, também. Principalmente a depressão. Cara, que loucura. Olha como aqui eu sou leigo, né, no assunto. Caraca, então o que deve ter de psicólogo, psiquiatra que acaba tendo uma postura antiética de assinar um laudo lá, não tá escrito no gibi, né, cara? Sim. Porque é uma coisa assim, como que eu comprovo que você não tem? Entendeu? Quando é uma Exatamente. questão fisiológica, tá ali, na cara. Né? Faz o teste e tal. Agora uma questão psiquiátrica, né? Aí é outro rolê, né, Vitor? Inclusive, até em cidades interioranas assim é mais difícil, mas em cidades grandes acontece um grande conluio entre psiquiatras e farmacêuticos, porque daí é o seguinte, eu te dou um laudo que você tem uma depressão, você vai lá e compra a medicação daquela farmácia, e quando chega alguém naquela farmácia, aquela farmácia indica você para aquele psiquiatra. Então fica aquele ciclo, a pessoa não precisa muitas das vezes de medicação, mas ela é diagnosticada para ela poder ir naquela farmácia, e quem chega naquela farmácia também com algum sintoma, aquela farmácia envia para o psiquiatra. Então é um pelo outro, vamos assim dizer. Não, mas eu não entendi. Então é o psicólogo e a farmácia mentindo pro cara para ambos ganharem, é isso? Exatamente, tem esse conluio entre psicólogos, psiquiatras e a classe farmacêutica também. Que Na isso, advocacia cara. também Meu tem Deus. advogados que Também. indicam médicos, Também, né, para exatamente. poder elaborarem os relatórios médicos. Os laudos lá e tal. Porque e se tal. eu te dar um laudo de depressão e você apresentar um laudo de depressão para um advogado entrar com pedido de justamente de aposentadoria e tudo mais, Seu fica nome que sempre tá lá. Exato. É tudo isso. Entendi. CRP, vai estar tudo lá. Contudo, mesmo tendo os relatos, os laudos descritivos, tudo, às vezes as pessoas esquecem que elas vão ser submetidas à perícia do INSS. Exato. Então você pode, a pessoa, isso acontece muito, a pessoa de fato às vezes pode ter uma doença mental que de fato incapacite ela para trabalhar, para fazer as atividades diárias, e aí a gente tem um laudo real, ótimo, né? Uma pessoa que já faz um acompanhamento há um tempo, e aí ela chega lá na perícia do INSS, diante do perito, e o perito indefere, porque olha para ela e fala, ela não apresentou nenhum transtorno aqui, nenhuma crise e tal, tá ótima, corada, bem, andando, falando, indefere. Entendi. Só que aí vem outra questão. A pessoa tá medicada, é óbvio que ela vai chegar lá no perito, chegar zen, ela vai tudo chegar certo. bem. Então, essas análises Entendi. também, elas também precisam passar por um âmbito social. Sim. Entender a realidade daquele paciente. Esse paciente tem quantos anos? Ele mora onde? Com o que ele trabalhava? O que é o grau da doença mental dele? Se eu indeferir aqui esse pedido, ele vai conseguir trabalhar com o que ele de fato fazia? Ele consegue estar em sociedade? Ele consegue conviver com as pessoas? Então, assim, acontece muitos indeferimentos superficiais, porque essa perícia, ela não se aprofunda um pouco mais nisso. Então, a gente tem que trabalhar bastante com esses relatórios, às vezes sofrer um indeferimento e explicar para o paciente que ele tem que refazer os exames mais atuais, às vezes entrar em contato com esse médico, com esse profissional, com esse psicólogo, e falar, olha, me faz um relatório descritivo, quanto tempo que esse paciente está com você? 1 ano? Faz esse relatório descrevendo essa situação de 1 ano.
pra gente, às vezes, conseguir. E ainda assim, quando não consegue, aí a gente tem que judicializar. Entendi. Entre aspas, quanto mais provas reunir, melhor é na hora de fazer a O apresentação. dossiê tem que vir Completo. completo. E ainda você pode cair na análise robótica lá do INSS, que o robozinho simplesmente olha tudo e fala indeferido, né? Às vezes nem é uma pessoa que tá Caramba, analisando. que doido. Então, Eu não tinha me atentado a complexo. essas questões das enfermidades da alma, né? Da psique humana. Sim. Que loucura. Bom, eu imagino, Vitor, Pamela, que é uma profissão que demanda muito da pessoa, horas trabalhando documentação, em contato com INSS, enfim, em contato com o cliente que está cheio de expectativa porque quer se aposentar, já está fazendo planos com a aposentadoria que vai receber no mês seguinte, e aí você fica neste mar tempestuoso que é a profissão de advogado e previdenciarista. Acertei, Pamela? Previdenciarista. Falou bonito. Falei agora, bonito, hein? né? É o vocábulo diferente. Nossa. Previdenciarista, nunca usei. Oratória Né? 10. Nossa. E aí eu queria saber, eu entendi que você tem alguns hobbies, né? Mas o que você faz no seu tempo livre, Pamela, para, né, dar aquela distraída, recarregar as baterias e tal? Eu tenho a pescaria, adoro pescar. Semana passada eu fui, Vitor, e peguei um peixe, meu amigo, 4,5 kg, um piauçu. Depois jogou no GPT e mandou aumentar o Não, tamanho. eu tenho provas, eu tenho vídeo. Isso é verdade ou é conversa de pescador? Eu tenho vídeo, né? O meu primo tava lá, ele gravou, porque eu postei, aí os amigos todos, né? Isso aí é IA, você não pescou nada. Eu falei, fique tranquilo, porque os humilhados serão exaltados. E aí depois eu postei o videozinho, né? Mandei no privado, na verdade. Porque aqui pega, como diz meu filho, aqui pega, né? Cada 15 pescaria eu pego um peixe, né? Mas tudo bem. Mas é o meu hobby. É o momento de ficar longe do celular. Passo às vezes o dia todo, às vezes à tarde lá no Rio. Mas e você, Pamela? O que você faz e por que você faz isso daí? Porque tem tantas coisas que podemos fazer, mas pelo que eu entendi, é um exercício assim, que demanda, que é caro, que vai para torneio, que passa raiva, que tem que treinar. Mas cada um com seu hobby, né? Exatamente. Né, Sim. Cada um com seu hobby. O que você faz e por quê? Gente, a minha válvula de escape, eu brinco, pra eu não perder o réu primário, é o beach tênis, né? Eu vou lá dar uma raquetada, bater um pouco de bola, porque pra, sabe, aliviar um pouco. Mas é o beach tênis, assim, o beach tênis, ele, poxa vida, transformou minha vida. É minha mesmo? paixão, é mesmo. Sou apaixonada. Quem te apresentou o beach tênis? O beach tênis quem apresentou foi meu namorado, Renan, Uhum. há 3 anos atrás. O Renan, na época, era sócio proprietário do Gran Beach, aqui em Granada. Tá, Gran Beach. Isso, Ali no centro, né? Ali no centro, Uhum. né? Junto com o Fabrício. E aí nós começamos a namorar e eu comecei a conviver naquele ambiente, né? Areia, a sensação de praia. Eu amo. Então eu já gostei. Legal. E o Renan com o Fabrício, eles competiam, então eles já jogavam, eles já conheciam o esporte. E aí eu passei a acompanhar nos torneios. Primeiro como telespectador, eu ficava só assistindo, ficava lá horas. A gente vai de manhã por um torneio e às vezes você vai chegar de madrugada. Ô, louco, mas quanto tempo dura a partida? Enquanto a bolinha não cair, você não perder a partida. Sério? Rapaz. Que loucura. Então é longo, depende da categoria. Uhum. Quantos a jogos do dia, quantidade né? de duplas que tem Uhum. inscrito, enfim. Então eu ia acompanhar. E eu ficava encantada, apaixonada, né, com os movimentos. É uma precisão. Quanto mais perfeito o teu movimento for, melhor a bolinha vai, o acerto. E eu fui me apaixonando vendo ele jogar. E eu ficava, gente, eu quero jogar isso. E eu acho que eu consigo. E eu acho que se eu for jogar, eu vou ser boa. Vai dar bom. Não sei, mas a gente tá aí no Vou caminho. até pegar uma foto aqui no Google que eu tô meio perdido aqui. Então eu fiquei 2 anos, na verdade, só assistindo, assim. Eu ia pros torneios e vibrava, e acompanhava, e torcia. E fui passando a entender as regras do jogo, a entender como que funcionava, como que era. E aí, entrei pra quadra mesmo pra jogar, vai fazer 1 ano e pouquinho. Faz pouco tempo, né? Sim, 1 ano e recente. pouquinho, é recente. Que aí eu falava, por favor, bate um pouquinho de bolinha comigo. Eu falava pra ele, eu quero aprender, eu fico vendo você jogar, e aquilo me dava uma vontade. E aí, aos poucos, eu fui começando, a gente foi batendo uma bolinha ali e outra ali.
E os amigos foram convidando, amigos que já jogavam, né? Que já participavam. Acho que ficavam lá me vendo lá, assistindo com aquela carinha de O gatinho cachorrinho do Shrek, olhando, sabe? olhando Lá, pro, assim. E pro aí, frango assado do domingo, né? O cachorro de rua. acho que... Ai, coitada dessa moça. Trotizado. Vamos chamar ela aqui pra bater um pouquinho. E aí eu comecei, e aí eu falei, legal, eu quero competir. É isso. É isso. Aí eu fui fazer aula e eu fui iniciar mesmo Uhum. pra entender como pega na raquete, o que tem que fazer. Tem professor aqui em Granada de beach tênis? Tem. Eu sou muito, assim, muito grata a ele, que é o Márcio Biava. Ah, o Márcio. Ele foi o Bacana. meu primeiro professor, então eu iniciei ali com ele. Lá na quadra dele ele também tem uma quadra, Uhum. tem um centro esportivo, né? Sim. E os primeiros... Metade desse 1 ano e meio foi lá. E é só dupla ou tem o beach tênis individual também? Tem a simples, que é você sozinho, você com Aham. outra pessoa. E tem a dupla, feminino e masculino. Então eu jogo 2 categorias, a feminina e a mista, né? Que é eu e o meu namorado. E aí eu falei, agora a gente tem que aprender a jogar isso aqui pra Uhum. começar a ganhar. E aí eu fui fazendo aula com o Márcio, fui fazendo, aprendi, fui evoluindo. E aí chegou uma hora que a categoria do meu jogo também vai te exigindo mais. E eu falei, agora eu Tem que preciso evoluir, evoluir né? um pouco mais. Aí eu fui pra Rio Preto, faço aula em Rio Preto lá com o Leandro, lá do CT do Japa. E a gente tá lá, toda quarta-feira, repetição e Olha só. aula pra conseguir Já virou evoluir. quase uma seita, né, Vitor? Exato. Não. Uma seita, né? Tipo, Ah. você tem que comprar raquete, Ah, tem sim, horário e sim. tal. Tem. Não é mais Tem. aquele rolezinho informal. Não, acabou. Já tá levando a Assim, sério. Pra quem tem esse feeling de competição, que quer mesmo entrar pra competir, é um investimento, não tem como, porque você vai Como qualquer evoluindo. esporte, né? Você vai evoluindo no teu Não, e jogo, outra, e ele vai você te tem, exigindo você tem a isso. motivação para o exercício físico. Sim. Que é o que eu não tenho ainda, né, Vitor? Não, eu Cardio não tenho puro, nada. né? Você corre pra lá, você corre pra Eu cá. não você tenho Só nenhuma pra pesca. motivação. Pesca. E assim, nem a pesca esportiva eu tô fazendo mais, que demanda mais, né? Você tem que ficar arremessando a isca artificial o dia inteiro. Eu tô mais na pesca de barranco mesmo, boto minha cadeirinha de praia, meu tererê gelado. E ainda manda o Noah Scar, né? Cara, que Então, fazem, meus amigos. Mas vamos lá. E além do beach tennis, eu pesquisei aqui, Pamela, e ó, eu entendi que é um esporte que envolve algumas regras do tênis, né? Lembra Combinado bastante com tênis, tênis, vôlei de praia e badminton. Nossa. Badminton é muito famoso na Ásia. Na Uhum. Indonésia, lá os caras são bons do tal do badminton. Então, assim, é uma parada nova. Popularizou-se há pouco tempo o beach novo, tênis É novo. no Brasil? Aqui na nossa região a gente quase não tem, né? É. O beach tênis também demorou pra chegar aqui. Enquanto em outros lugares já tava tendo, o pessoal já conhecia muito, aqui demorou bastante. Mas como é o nome que você falou? Badminton? Não chegou aqui ainda. Não, o badminton no Tá, Brasil não. Ele é mais Na asiático. Indonésia, eu estava na Indonésia Sim. lá, os caras. os Eu caras vejo fazendo mais loucura assim, no tal do badminton. nas grandes metrópoles, né? São Paulo, esses lugares E já a tem o gente pessoal vê que- curtindo, mas aqui no interior ainda não. Ficou aí no beach tênis mesmo. Tem o pessoal do tênis aqui que também joga tênis, mas o beach tênis ele veio pra ficar, assim, eu acho, né? Beach tênis e aquele que é o vôlei lá, que os caras jogam na futevôlei. Futevôlei também, não né? É na praia. Não Futevôlei. dá. Meu cunhado se sente o atleta, o João, né? Do futevôlei. Eu tenho a Eu sensação tentei, que mas- O cara é bom. todos os atletas de futevôlei se tornarão os meus clientes, porque eles Sério. caem no chão. Eu tô lá do lado jogando meu beach tênis, eu tô escutando aquelas Os caras se pancadas. arrebentando lá. Eu falo, meu Deus. Gente, se vocês precisarem de auxílio, tá? Auxílio acidente. Já tá aqui auxílio- o WhatsApp. Só me chamar. E além disso, você tem um hobby, né? Que o Vitor também tem. Eu gostaria que vocês dessem uma palhinha, inclusive. Ah, os dois Deus. cantam, não, brincadeira. Nossa, o não Vitor vai já ficar desesperou. ninguém aqui dentro O desse, Vitor já desse desesperou. estúdio. Mas Não, você. fale por você, não. Peraí. Calma. Mas é por mim mesmo. E você cantou, cantará? Qual que é o seu posicionamento em relação à A música? música. Ai, gente, a música é um amor antigo. É. Eu canto desde os 4 anos. Eu acho que não é todo mundo que sabe, né? Que Uhum. eu tive essa fase, assim, de famosa. Exclusividade, ó. Né? Fala NG é exclusividade Vamos ter também. uma palhinha daqui a pouco. Prepara aí, Chopp, o playback aí, o Não, instrumental. eu acho que muita gente sabe, porque o gatinho da rádio, sabe? O gatinho da rádio de Nova Gatinho da Granada. rádio. Vanderil. Isso. Tá. Anos atrás eu gravei uma vinheta pra ele.
Fala, gatinho, aqui é a Pamela, um beijo da Pamela Cristiano. E ele colocava isso todos os dias pra tocar. Umas 10 vezes. Umas 10 vezes por dia. Aí, com a advocacia, eu tive que pedir pra ele parar de rodar a vinheta, porque fiquei com medo das pessoas acharem que eu tava fazendo alguma publicidade de advocacia, né? E eu falei, oh, pelo amor de Deus, para de rodar isso. Uhum. Mas foi uma época que eu trabalhava bastante com a música. Então, mesmo? eu comecei com 4 anos, cantei muito tempo em banda de baile, muito tempo à noite, muito tempo em barzinho. E cantava qual carnavais. ritmo, Pamela? Barzinho era o sertanejo, Sertanejo, né? que na região é sertanejo, né? Foi a época que eu morava em Frutal, então o sertanejo ele reina, não tem como. Sim. Banda de baile a gente canta o quê? Tudo. Banda de baile você canta em tudo, casamento, aniversário de 15 anos, então é um repertório extenso. Que legal. Carnaval. As músicas de carnaval tá ali na época e também era aquela equipe formada, né? As prefeituras na época, a prefeitura de Frutal ia montando os músicos, convidava um músico daqui, um músico de lá Sim. e montava aquela banda para fazer os dias de carnaval ali nos distritos, nas cidades próximas. Então, cantei bastante tempo na noite, casamentos, e aí chegou uma hora que não tinha como conciliar a Era muitas carreira coisas. de advocacia, com jornalista, com... eu Beach tive tênis, beach com tenista, música, né? Não tem como, né, Thiago? Atleta Que isso, cara? amadora, final de semana nos torneios, não tinha como. Aí eu parei mesmo, né? Porque eu tinha os músicos, né? Os meus músicos, escolha de repertório. Você toca algum instrumento também ou não? Não. Não. O que eu sei é só de ouvido, brincar. Um Legião Urbana saía também? Nem a Legião Urbana. Porque a zoeira, né, em barzinho é toca Raul, Toca toda Raul. vez que toca Raul. Não. Eu ficava só na voz mesmo. Apesar de ter feito aula de violão, ter feito aula de piano, de teclado quando era criança. Mas são instrumentos que você precisa constância, senão não dá. E aí chegou uma hora que não deu, né? A carreira foi cancelada. Mas me aposentei. você gosta da música? Eu amo. É. Hoje eu uso a música pra servir. Então, o que é o meu servir? Eu tô lá com o pessoal do Ministério da Música na Igreja Católica aqui. De vez em quando eu tô lá, porque antigamente eu conseguia mais. Hoje não dá, por conta dos ensaios. Então, um trabalha, o outro só pode de sábado. E aí, de sábado, eu tô nos torneios. E aí, como é que é? começou- Desculpa a curiosidade. A missa católica, que nós somos evangélicos, né? Eu, o Vitor também. A missa católica, toda missa tem a parte do Ministério de Louvor com as músicas? Tem. A gente segue a liturgia, né? Então, as músicas, não somos nós que escolhemos, inclusive. Não é qualquer música, não sou eu, não é... É o padre? É a liturgia que Dentro vem da pra liturgia gente. daquela missa. A gente tem aquelas músicas dentro da liturgia que precisem coincidir com o que vai ser a conteúdo missa. da homilia exatamente, e tal, então. exatamente. Ah, Pra gente tá. cantar. Bacana. Então tem todo esse trabalho por trás, né? Às vezes o pessoal tá lá na missa católica e às vezes nem vê a gente lá no cantinho. Não imagina que tem todo esse tempo que a gente tem que dedicar, de escutar as músicas, tirar as músicas, ensaiar em grupo Entendi. e ir lá cantar. E são canções que toda a igreja canta junto, né? Porque tá no livrinho, não tem um livrinho? Tá no livrinho. Nem todas. Nem todas. Nem todas estão lá. Tem umas que já são tão antigas e tão conhecidas que a população, a comunidade, Já assim, canta já junto. canta junto. Se Já você virou começa, parte. já virou parte. Algumas são mais novas, a gente vai tendo que ir se adaptando. Tem outras que a gente não tem nem referência para poder tirar aquela música. A gente vai ali, é um trabalho em conjunto mesmo, né? A gente, um que toca violão, o outro que já ouviu um outro ministério cantar. O Bruninho Vai toca tirando. violão lá, não é? O Bruninho. O Bruninho é um parceiro, o toca. Bruninho que é personal também, né? Isso, Trabalhar na CBT, isso. na academia e tal. Um Exatamente. salve, Bruninho. Legal. Vitão, e aí? Qual que é a curiosidade agora? Ó, voltando agora pro lado do Profissional, trabalho do dela. direito previdenciário. Exatamente, pro lado profissional. Que inclusive, no momento, não é uma dúvida minha, né? Ainda tô no auge dos 25 anos. 25 só, cara? 25 Tá só. rodando pneu murcho, hein, Tá vendo? A lataria aqui tá um pouco acabada já mano? Chopp, pelas correrias. trabalhando no sol, muito exposto. Sim, a garagem ainda não tá pronta. Sabe quando estaciona o carro no sol e ele fica desbotando? Só daquele modelo. Mas eu tô um pouquinho longe aí.
Mas, porém, tem muitas pessoas que eu acredito que têm muitas dúvidas, né? Uhum. Isso é algo que, numa roda mesmo, onde você tá lá sentado com pessoas um pouco mais velhas, elas já começam a falar, olha, eu preciso pensar na minha aposentadoria, mas eu não sei por onde começar, Sim. eu não sei com quem conversar. E acaba, muitas das vezes, querendo fazer por conta própria e fazendo muita coisa errada, né? Então, hoje, tanto pro nosso público, quanto pra gente que tá aqui, principalmente pro Thiago, que já tá entrando aí já numa idade um pouquinho mais avançada, quais que seriam os conceitos, assim, principais e fundamentais para quem tem essa dúvida de por onde começar quando a questão é se aposentar? Pensar um pouquinho mais nessa parte. Eu acho que a primeira coisa é juntar toda a documentação e fazer um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, ele vem justamente para poder analisar a situação da pessoa atual e projetar isso para o futuro, para a gente conseguir ter uma noção, né, a partir dos cálculos, do valor de investimento, o valor de benefício daquela pessoa. Saber com quanto que ela está disposta a investir agora e se esse retorno desse investimento vai valer a pena lá no futuro. Sim. Porque a maioria acha que, se eu pagar no teto, eu vou me aposentar com o maior benefício. Não é assim. Não é assim. Então, precisa desse planejamento. Às vezes a pessoa fica aí anos pagando no teto, e aí quando vai se aposentar, o valor do benefício é isso aqui. Porque não houve um planejamento, né? Foi pedindo ali. A gente tem que levar em consideração que a aposentadoria, o cálculo dela, ela leva em consideração o seu histórico previdenciário, da sua vida. Então, todas as suas contribuições que você fez ao longo da sua vida, elas entram nesse cálculo para ser considerada a tua média de salário. E isso é muito relativo também de pessoa para pessoa, né? É individual. É por isso que cada caso é cada caso. O valor do teu benefício não vai ser o mesmo do Thiago. Do Thiago não vai ser o mesmo que o seu. Então, é não esperar a data próxima de se aposentar para começar a dar uma atenção para essa área da vida. As pessoas esquecem que o direito previdenciário, a área previdenciária, todo mundo tem essa área da sua vida. Então, quanto antes você começar a se planejar e a cuidar disso, maior é a tua vitória lá no futuro. Sim. Porque você consegue, com o tempo, fazer uma estratégia, né, para saber e determinar qual que é o valor do benefício. Tudo pronto já, pronto. Né? Eu quero me aposentar com um valor de 6 mil, certo? Vamos planejar para isso. Com quanto que você vai ter que contribuir agora? Até quando você vai contribuir com esse valor? Para que quando você preencha os requisitos da aposentadoria, você receba esse valor, entendeu? O que é a dúvida de muita gente hoje é, nossa, se eu entrar com X de valor, quanto que será que eu vou conseguir me aposentar, né? Quanto que será que eu vou chegar? O planejamento previdenciário, ele serve exatamente para isso. Porque o que você contribui agora não significa que vai ser o valor do seu benefício no futuro. Sim. Porque todo o seu histórico vai ser considerado. Então, as suas contribuições lá atrás, as contribuições pequenas que você teve, as contribuições que você fez lá de um salário mínimo, elas vão entrar nessa média. Sim. Né? E não confiar no tal do simulador do INSS. Aquilo é um robô. Então, ele não vai fazer o papel de um advogado especialista. Porque aquele robô, aquele simulador, ele não analisa se você tem direito a uma aposentadoria especial, se você tem direito a uma aposentadoria rural, se você tem período rural para ser considerado, que na nossa região tem muito isso, né? O pessoal que trabalhou a vida inteira no sítio, na roça, não tem registro em carteira, e a gente consegue pegar esse período para acrescentar na vida dele e aumentar o tempo de contribuição dele. O simulador do INSS não faz isso. Ele não é complexo, né? Ele não consegue enxergar ele é um robô. Nessa parte. E outra coisa, a gente também tem muito aqui na região pessoas que trabalham expostos a agentes nocivos, dá direito à aposentadoria. Insalubridade. Aposentadoria especial, nós temos motoristas, pessoal que trabalha nas usinas. Sim. O simulador, ele não analisa se você tem os 25 anos de especial para se aposentar por essa categoria. Então, o papel do advogado previdenciarista é exatamente isso. Mostrar esse leque de possibilidades para o cliente, para ele não se aposentar com qualquer benefício. A ideia é ele se aposentar com o melhor benefício possível para ele.
Legal. E cada um É enxergar o todo, né? tem uma história. Então, não é todo mundo que vai ter aposentadoria especial. Não é todo mundo que vai se aposentar aos 60 como segurado especial rural. Tem que analisar. E levando aqui até mesmo para o nosso cotidiano aqui que a gente vive, até no jargão popular, né? Que muitas pessoas têm dúvida também, aquele famoso encostar. Aquela pessoa que ela vai lá, ela acaba se machucando, ela tem muita dúvida também, porque eu vejo que isso é uma dúvida real. Sim. Às vezes eu conversando com um ou outro, eu falo, nossa, olha, eu me machuquei, eu conheço alguém que se machucou, mas não sabe como que se encosta, não sabe como que deve agir nessas situações. Então, o que você recomenda hoje para essas pessoas? Juntar a documentação médica do que foi que aconteceu, né? Foi um acidente, foi uma doença? Porque para esse tipo de benefício nós temos dois. O auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, ele tem data para começar e data para terminar. E a gente tem a aposentadoria por incapacidade permanente, que é aquela pessoa que por algum motivo, alguma doença, algum acidente, ela ficou totalmente incapaz, ela não consegue trabalhar mais. Sim. De nenhuma forma, não tem recuperação. Esse é o encostar, né? O que a gente precisa? Laudos médicos, a gente precisa reunir toda a documentação, as provas. A gente tem que ver se essa doença isenta ela da carência. A gente tem que ver se na época desse acidente ela era segurada do INSS. As pessoas esquecem isso, né? Para você estar amparado pelo INSS, você precisa contribuir. Se você não contribuir, você não tem direito aos benefícios. O INSS não vai te respaldar para sempre. É um sistema contributivo. Você contribui, o INSS te concede os benefícios quando você precisar. Então, a pessoa a vida inteira nunca contribuiu. Aí sofreu um acidente ou teve uma doença. Aí chega para aposentar, eu não consigo trabalhar mais, eu quero me aposentar. E quando a gente vai ver a documentação, essa pessoa nunca contribuiu. É uma via de mão dupla, né? Você tem que dar para poder receber. Então, tudo isso é analisado antes de fazer qualquer tipo de benefício. Então, veja bem, não basta só a incapacidade. Para esses benefícios, sim, a parte jurídica. Tem que comprovar a incapacidade. Mas se ele não tiver carência, se ele não for segurado a previdência... E mais do que isso, quando você deixa de contribuir para a Previdência, você coloca em risco a sua família. Porque se vier acontecer alguma coisa com você e você falecer, sua esposa não tem direito à pensão por morte. Sua filha menor também não vai ter. Vai ficar... Entendeu? E a gente é bem complexo, né? Isso, né? Na verdade, como utilidade pública, galera, o Chopp vai tá colocando aí, né, o arroba da Pamela. Então, assim, entra em contato e fala, pô, eu não tô tão velho assim, não é momento. Mas talvez você não sabe... Para fazer um planejamento. O caminho das pedras para você já se projetar agora, ou seja, acesso à informação. O que você tem de valioso aí hoje é informação. Então, chama ela, troca uma ideia, tá? A gente convida pessoas aqui que a gente sabe que são capacitados, estão prestando um serviço. A gente tem acompanhado o trabalho nas redes sociais da Pamela. E foi aí que nós a conhecemos, né, Vitor? Pelo perfil aqui do Fala NG. E troca uma ideia. Fala, pô, eu tô com X anos, mas me fala aí o que eu tô fazendo certo, o que eu preciso começar a fazer, onde eu tô falhando. Troca uma ideia, tá? Eu acho que vai agregar muito aí no seu planejamento futuro, tá? No seu planejamento futuro. Mas pra gente ir caminhando para o final, Pamela, fale-me, né? Ou fale-nos um pouquinho como é atuar como uma advogada previdenciarista. Essa palavra Nossa, você gostou, eu senti que você gostou. Previdenciarista, né? Eu não sabia essa palavra até hoje. Em Nova Granada. Porque assim, existem nuances de Nova Granada que são muito diferentes do mundo. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui, né, Vitor? Com vários convidados aqui, inclusive. E existe alguma característica ou características que você percebe que são específicas do granadense, da região, na sua área de atuação profissional? Sempre tem, né? Eu costumo falar que não é um trabalho, é uma missão. Assim, é o meu propósito, né? De vida, assim. A gente trabalha com o sonho das pessoas, a gente transforma vidas, né? É maravilhoso quando chega a carta de concessão e você liga para o cliente, você chama o teu cliente para falar, olha, tá aposentado. Agende o churrasco com a família. Meu sogro, né? Foi assim, agende o churrasco porque foi aposentado.
Mas eu percebo muito, assim, essa falta de informação da pessoa, Uhum. aqui da nossa região, e de achar que o caso do vizinho vai ser o mesmo dele. Então, mas o meu vizinho aposentou e nunca contribuiu. Não é assim. Às vezes Uhum. não é Cada caso é um aposentadoria. Cada caso é um caso. Às vezes é um BP Loas. BP Loas não é aposentadoria. Entendi. Então, essa necessidade das pessoas não procurarem a informação, né? Ou acharem que o nosso trabalho é um trabalho, né? A gente está ali se dedicando, estudando, tem todo um contexto por trás, né? Especialização, atualização constante, programas. E às vezes as pessoas chegam e acham que é só entregar carteira de trabalho. E, olha minha carteira. Não é assim. Então eu percebo essa resistência ainda das pessoas acharem que o direito previdenciário e que o advogado previdenciarista, ele consegue te falar exatamente todo o seu histórico só olhando a carteira de trabalho. Uhum. Não é. É muito mais complexo. Eu tenho que analisar a carteira de trabalho, eu tenho que analisar o teu CNIS, que é praticamente uma certidão de nascimento previdenciária, né? Uhum. Todas as suas contribuições da sua vida, dos seus vínculos, todos estão ali. Então, assim, esse é o grande desafio, você fazer as pessoas entenderem que elas precisam procurar com antecedência, se organizar com antecedência, que não é só olhar a carteira de trabalho para conseguir descobrir o tempo de contribuição dela, né? Vai toda uma análise da história. Você tem que ouvir a história daquele cliente, né? Então, o cliente, quando ele chega lá no escritório e eu recebo ele, eu não falo, eu quero ouvir ele. Então, eu deixo ele sentar, eu deixo ele ficar à vontade, sirvo o cafezinho e falo, me conta a sua vida, me conta a sua história. Uhum. Qual que é a sua história? A gente tá trabalhando com histórias ali. Legal. E aí ele vai contar, mas ainda tem essa dificuldade, sabe? Deles acreditarem que precisa buscar essa informação antes, assim, é uma dificuldade. Sim. Então, a postura preventiva, galera, você que já está aí na lida, né, da contribuição, ou não está e precisa estar, previna-se, comece, e aí é óbvio, como eu me previno? Informe-se para você saber, né, como fazer, como se projetar, como ter uma aposentadoria legal, para viajar, para curtir a praia, para ir, né, na casa aí dos seus 60, Comer uma 65, picanha. 70, né, fazer o churrasco para os filhos e para os netos, troca uma ideia. Eu percebo, Vitor, que às vezes a galera aqui percebe assim, algumas oportunidades e se esquece que algumas coisas são trabalho e não é um hobby da pessoa. Uhum. Por exemplo, já teve vários pedidos aqui do podcast. Não tem como anunciar minha marca, não sei o que. Eu falo, cara, o que você está pedindo é um patrocínio. E o patrocínio, obviamente, vai ter um custo. Claro, lógico. Mas assim, a pessoa chega e fala, não, você não tem... Sabe? Aí eu fico, às vezes, até, né... Deixa eu responder com paciência aqui. Porque é aquele pedido assim, não, eu tenho uma marca de alguma coisa, tem como você anunciar no podcast? Eu falei, tem, vamos trocar uma ideia para saber o que você quer, né? Como a gente faz uma parceria, a gente faz no precinho, o podcast está começando, aí a pessoa já desaparece. Uhum. Então assim, né? Você tem a tapeçaria automotiva, que é um dos seus trabalhos. Aí eu chegar lá com o meu carro... Ô, Vitor, é só um pedacinho do banco aqui, é rapidinho. Ô, velho, independente se eu vou gastar uma hora ou 5 dias, é o meu trabalho, irmão. Sim. Entendeu? Exatamente. É o meu trabalho, a pessoa chegar lá e falar, ô, Pamela, faz um favorzinho aí e tal, tá aqui. Claro, cara, é o meu trabalho. Não tem como eu fazer favor naquilo que é meu advogado ganha-pão. sofre nisso, né? Entendeu? Muito. É só uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Você pode dar uma olhadinha no meu processo? Eu não dou uma olhadinha. E nesse relatório médico aqui, só pra saber se eu posso entrar com benefício ou não? Eu falo, não Cara, dou meu uma trabalho. olhadinha. Não, eu não né, dou uma eu olhadinha. me formei pra isso. Porque se der errado, quem deu a olhadinha foi a profissional. Exatamente. Não, e o que eu percebi é justamente isso. Quando você faz o favor e dá algum tipo de BO, A culpa recai você sobre sai você. como errado ainda da situação. Sim. A Então, responsabilidade assim, é muito profissional, grande. trabalho é trabalho, amizades à parte, Claro. cada um no seu quadrado e vamos que vamos. Eu sofro nos almoços de família. O pessoal chega, não, que eu tô ansioso. Por que eu tô ansioso? Calma aí, meu irmão. A pessoa já deita, né? Já deita no sofá e já, Exatamente. então tá me acontecendo isso. Falei, calma, Normal. vamos agendar. Exatamente. Só Mas, uma enfim. dúvida, assim, é só uma dúvida rapidinho. Então, é que eu tô contribuindo com tanto. Aí eu vou aposentar com tanto, né? Eu falo, não sei, eu tenho que analisar, não sei se é histórico. Mas acontece muito, né? Enfim, eu acho que em qualquer canto, né? Eu acho que Sim, com como a gente toda a profissão, mora aqui né? e trabalha aqui,
tem esse pessoal aí, com todo respeito, sem noção, né? Pô, é meu ganha-pão, velho. Eu montei um estúdio de podcast, gastei, né? Investi, aí a pessoa, você não anuncia o meu produto aí? Oh. Anuncio. Como? Não, é de graça, né? O podcast é pequeno. Sim, é pequeno, então o valor será semelhante ao momento que o podcast vive. Exatamente. Só que vai ter um valor. Cara, Claro. de graça aqui, só o cafezinho e olha lá, né, Vitor? Oh. Olha lá, não Ó. é cafezinho grátis, cafezinho bom. Falando em Perfeito. cafezinho, né? Deixa eu puxar aqui, né? A sardinha, olha, esse aqui é o café Alto Monte Coffee, tá? Se você tem interesse em tomar um cafezinho, esse aqui é o gourmet que a gente tá tomando hoje, viu? Não é o La Crème de la Crème. O top mesmo é esse daqui, que é o café especial, pontuado. Esse daqui especificamente veio lá de Capitólio, região de Capitólio, Minas Gerais. É produzido a 1.150 metros de altitude e é um café 85 pontos. Nossa. Quando o café bate aí 82, 83 pontos, já é um café nível exportação para Paris. Uhum. Então é um café bom. Só que esse aqui é em grãos, né? Então eu tô sem moedor. Quebrou o meu moedorzinho manual, por isso que eu estou aqui tomando já o café moído, torrado e moído, que é o café gourmet. Então, mas para finalizar, eu gostaria que você, Pamela, né, mais uma vez agradecer, aceitar o convite, agradecer a sua mamãe que está ali te acompanhando, muito obrigado. E deixa aí as suas considerações finais, coloca aí o arroba dela, tá no jeito aí, né, Chope? Tá, o seu arroba vai ser projetado na tela, mas pode falar também, pra galera entrar em contato, não tem problema nenhum, faça aí as suas considerações finais, fica à vontade, o microfone é todo seu. Eu que agradeço o convite, foi assim, fiquei muito feliz, é uma honra. Muito feliz quando a gente é convidada para algo assim, né? Pelo trabalho da gente, né? Então a gente vem aí desenvolvendo o trabalho, vem buscando, vem incentivando, vem orientando. Então, nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Para quem tem alguma dúvida, né? Vai lá tomar um cafezinho comigo lá no escritório. Nossa, legal, hoje eu fui lá, hein? Gostou? Cafezinho é não bom, gostou do cafezinho é bom, cafezinho viu? que eu fiz? Pamela serviu Aprovado um o café pra atendimento, gente lá. Thiagão? Tá aprovado. Não é um café tão bom igual o Alto Monte Coffee. Mas eu quero esse lá no meu escritório, viu? Não, eu vou te dar um pacotinho desse do gourmet. Mais legal. Vai lá, vai pelo menos, né, começar a saber o que Coloca aí o precisa. endereço do escritório. O escritório, ele fica ali na rua Jansen de Melo, número 621, centro, ponto de referência. Na frente da bicicletaria do Tony. Do Tony, Todo que tem mundo as conhece motinhas o Tony, elétricas né? lá e tal. Isso. Isso. Liga, tem na bio do meu Instagram, tem o link do meu Perfeito. WhatsApp. Agenda uma consulta, marca uma hora, a gente analisa, né, todas as Já possibilidades. chega lá mancando, né, pra pessoa... Não! Esconde o braço dentro da blusa, assim, Thiago. Não, o os Vitor caras não queria levam a cortar o sério. dedinho já pra eu aposentar ele, gente. Mas vocês me complicam. O né? indicador ainda. Mas eu estou à disposição. Legal. Enfim, mais uma vez agradecer. Eu acho que o trabalho de vocês é magnífico, isso que vocês vêm fazendo, dando destaque para personagens, figuras de Nova Granada. Sim. Eu sou muito a favor disso, da gente desenvolver isso, né? Da gente destacar essas pessoas que têm destaque, que estão ganhando destaque na nossa cidade, seja pelo esporte, seja por qualquer outra área. A gente tá vendo aí Sim. um monte. Tem Eu acho muita que gente. muita gente boa. Uhum. E às vezes que desiste porque falta um olhar, assim, alguém olhar e falar, aquela pessoa merece, sabe? Uhum. Tem então, inspirado outros, né? exatamente. Sim. Muito bacana Então, isso. acho que o projeto Fala NG, ele tem tudo a ver com isso. Então, vocês estão de parabéns. Eu espero que muitas outras pessoas de destaque, de Uhum. relevância, que tenham uma história bacana para contar e que possam ajudar as pessoas, estejam aqui Legal. levando informação. Tem vários nomes aí, cotados, Oh, políticos, que eu já entrei em obrigada. contato. Vamos ver, Sim. né? Vamos ver se a galera Fico aceita os feliz em convites estar aí. entre essas pessoas, assim, ter destacado o olhar Muito de legal, vocês. muito legal a prosa, viu, Pamela? Eu, particularmente, aprendi muito. Sim. Né? Fica à vontade agora pra Eu ela. aprendi que não tenho que cortar o meu dedo. Tá? É verdade. Planejamento de empresário. Preciso entender, enfim, tem tanta coisa acontecendo na minha vida, na minha esposa, projetos futuros aí. A gente precisa de fato, né? Uma hora eu vou pegar a Bárbara e nós vamos sentar lá, tomar um café e você explicar pra gente aí Tô esperando. tudo isso. A gente troca Vou uma ideia. cobrar. Sim. Camilo, fala comigo, que eu sou seu amigo. Deixa aí suas considerações.
E aí, o que você aprendeu hoje com a doutora Pamela? Ó, a primeira... Previdenciarista. Sim. Toda hora que Nossa, tem a oportunidade ele eu amou falo. essa palavra, Eu Pamela. acho Ele que amou. Adorou essa Toda palavra. hora que eu puder, agora eu vou falar da previdenciarista. Hoje ele vai deitar na cama dele, você vai falar previdenciarista. A Bárbara vai olhar. Ó, Que Bárbara, isso? eu não tenho nada a ver com isso, tá? Previdenciarista. Aí, A primeira coisa que eu aprendi aqui hoje foi que eu não tenho que perder o meu dedo pra mim conseguir me aposentar. É só Você ter um já- plano de carreira, Já tava considerando. um plano né? certinho. Já tava considerando a ideia, né? Tava vendo que eu uso menos aqui pra poder tirar. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que isso é um bate-papo de muito valor, né? Eu prezo muito por isso. Uhum. Quando a gente consegue fazer algo bem feito e a gente tem esse talento só pra nós, não adianta nada, né? Acredito que a gente tem que agregar valor na vida do outro, nós temos que ajudar a vida do outro. E é isso que nós estamos nos propondo aqui, né? Trazendo pessoas que têm um conhecimento bacana, que conseguem agregar na vida de outras pessoas, esclarecer dúvida na vida de outras pessoas e vai continuar sendo sempre assim. Então eu peço para vocês ficarem ligadinhos, como eu sempre tenho dito, nos próximos participantes, porque nós nunca vamos trazer alguém aqui que sabe menos que a gente. E que não é muito difícil, né, Thiago? Mas nós vamos fazer Boa, esse boa. esforço, prometo. Sinceridade acima de tudo e vamos que vamos. não, e vou lançar o desafio aqui, viu? Eu quero ver os dois no beach tênis. Nossa, Thiago, ó, já é o segundo desafio que, Tá que tu tem, hein? lançado. Cara, o primeiro desafio, cara, não saiu do papel, falhei miseravelmente, que era correr, né? Exatamente. 10 km em... Com o Giovanni. Foi o Giovanni que lançou Giovanni esse lançou, desafio? depois o Ah. Rafael Bogás. Acho que era 2 km, né? Ah, 2 km em eu- 20 minutos. 2 km em 20 minutos? Isso. É isso, eu corro também. Vamos Meu marcar Deus, com essa cara. galera. aí 2 pra km em fazer. 20 minutos. Ah, só 2? 2. Achei que 5, 10. Um quilômetro em 10 minutos, cara. Sim. Então, Será, ó, meu tem Deus? o Ô, desafio Thiago. da corrida Não é e possível. eu vou lançar o desafio. Olha, o beach tênis do eu não beach garanto, tênis. porque assim, o meu joelho esquerdo. Ah lá, Pamela. Cara, ah eu lá, tenho laudo, Pamela. tá? Eu tenho laudo. Ó, se você precisar, a gente faz. Eu aí fui um operado por um médico auxílio por granadense, incapacidade. doutor Agostinho, acho que é o nome dele. Carrara. Garota. Não, Agostinho Carrara não. Agostinho alguma coisa. Toda semana, Ah, raspando uma perna, vixe. quase babando. E ela falou assim, coloquei um óculos de sol, assim, sabe, ela não reconhecia. Será que eu consigo postar, aposentar? A mãe tá suplicando pra filha aposentá-la Você tem 62 anos. e não tá rolando. Você tem 15 anos de contribuição. Eita Aí Deus. eu nem termino. É, o caso Deixa dela é uma quieto. aposentadoria por idade. 15 anos de contribuição, O 62 lado anos. previdenciário. Assume. Previdenciaristas de plantão. Contribuinte tem que ter 62. Aí, ó. Isso se o governo não Que Uma- desafio, hein, cara? Uma partidinha. A raquete pode ficar tranquilo que a gente organiza pra vocês. Bolinha, tudo, tá? Ah, Ó, não garanto, mas eu tenho uma dupla aqui que os meninos têm. é sempre assim, ó. Inclusive 2 Vitors. Na falta de um, o Vitor Chopp e o Vitor Camilo vão lá. E a Pamela e o namorado é o? Renan. Pamela e Renan tá lançaram o desafio aqui, ó. Vitor Chopp e Vitor Camilo na partida de beach tênis. Eu tô sendo sempre o cobaia. Já me fizeram cheirar até amônia aqui num podcast de powerlift. E aí, Sobrou a gente, pra e eu vou, você. e Tá aí eu vou vendo? ser o filmmaker, né? Essa eu gravo o Chopp. Eu vou fazer os cortes lá. Beleza. É Eu só vou cobrar, agendar. viu? Tá gravado. Só agendar. Tá lançado o Vou desafio, colocar, hein? tá lançado Renan o e desafio. Pamela contra Chopp e Camilo. Combinado. Você tá doido? Vão apanhar. Meu Deus. Mas vamos lá, galera. Agradecer, ó. Esse é o 20º episódio, hein, Vitor? Que da hora, hein, mano? 20º episódio, Minha projetinho idade. avançando. É. O seu tempo de contribuição pro INSS. Então a gente tá chegando ao final de mais um episódio. Fique ligado, se possível, meu amigo, minha amiga. Assista o episódio completo no YouTube. Eu sei que você não assiste, a maioria, né? Mas tem uma galera que assiste. Sim. Inclusive o Dr. Walter. Falou pra inscreva, mim. deixa tá o joinha. acompanhando. É. Inclusive, Inscreva ó, lá, Dr. põe o joinha, Walter. não custa. Queremos você aqui, né, na bancada, vamos trocar uma ideia. Ele é mais no direito civil, né? É, direito civil, direito de família, sucessão. Vamos com trocar uma ele. ideia, Dr. Que casa Walter. muito, assim, a gente combina, né? A gente Né? é uma duplinha, né? Pensão por morte, sucessão, herança, É verdade. divórcio, essas coisas. com Vamos ele. trocar uma ideia. Eu bati um papo legal com ele hoje, ele falando sobre o cloud lá, inteligência artificial, viu? como estão É. usando, né, os advogados aí. Cara, é Uma doideira, ferramenta Vitor. doido, não, maravilhosa inteligência É loucura, de cara. trabalho. Mas é isso, agradeço aí ao Chopp no operacional, aos amigos que estão aqui, a mamãe, esqueci o nome, desculpa. Ana Paula.
Ana Paula, a mãe da Pamela, tá ali sentadinha, muito obrigado. Tem ali o primo do Chopp, que é o mano Renan. Renan? Não, Renan é seu namorado, é o Pedro, desculpa. Pedrão, corintiano Pedrão. roxo. É nóis, tamo junto, Pedro. Corintiano até o fim. E o fim tá chegando, inclusive, né? O fim é próximo. E vamos que vamos. Amanhã, quarta-feira, jogo do Brasil. Opa! Seu palpite pro jogo. Meu palpite pro jogo amanhã, 2-0 Brasil. 2x0, Pamela. Seu palpite Era pro meu jogo. palpite. Brasil e Escócia. Pra não ficar igual, vai, 2-1. 2x1. Eu sou um otimista quando envolve futebol, porque meu filho tá curtindo a Copa, a gente botou bandeirinha pra todo lado, o álbum e tal e tal. Então amanhã o Neymar vai entrar, vai marcar 2 gols, tá? 2 gols. E o Endrick vai entrar no segundo tempo, vai marcar mais 1. E como a nossa zaga é vergonhosa, a gente vai tomar 1 gol. Então vai ser 3x1 pro Brasil amanhã. Show. Prepara o corte, Chopp. Aqui é vidente no futebol. Se não der nada, eu tiro do episódio e tá tudo certo. Ninguém vai saber. Vidente assim, né? Mas é isso, galera. Chegamos ao fim. Dê o seu até logo. Galera, até logo. Essa é bacana. Brincadeiras à parte, pessoal. Muito obrigado aí vocês que acompanharam aqui até o final. Digo novamente, fiquem ligados aí nos próximos participantes. Um abração do Vitor Camilo e aguardo vocês. Doutora, Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no episódio 21. 21. Que isso, hein? Um salve, Valeu. Chopp.